Uma boa noite. Pretendo, com palavras que todos possam compreender, algumas ideias fundamentais para nós cristãos sobre a ciência física quântica, o pensamento principalmente, e suas consequências para a nossa vida. No início do século passado, vou dar aqui como surgiu a física quântica. Max Planck e Albert Einstein, conhecidíssimos físicos da teoria da relatividade, descobriram que a luz é uma chuva de corpúsculos. Vamos repetir. A luz é como se fosse uma chuva de minúsculos corpos, pequenos, afinal, minúsculos corpos. Até então, na física quântica, se sabia que as ondas, aliás, que a luz, formavam ondas, como um trem de ondas. E agora, no início do século, Albert Einstein e Max Planck, não, também a chuva, aliás, a luz, é uma chuva de corpúsculos. A princípio, alguns ficaram duvidando, mas, após descobertas, para aqueles que estudam a física, o efeito Compton, que não vou aqui explicar, descobriu-se que realmente a luz, ora, se comporta como ondas, um trem de ondas, e ora, ela se comporta como chuva de corpúsculos, chamados fótons. Essa palavra vocês já devem ter visto, fóton. É a mesma coisa que luz, vista pela lente da física quântica. Mas, passou-se alguns anos, um estudioso francês, Louis de Broglie, disse que também a matéria tinha um comportamento semelhante à luz. Isso ele descobriu por causa dos elétrons que consomem uma parte dos fótons dentro de um princípio que deixo aqui de explicar porque ele é um pouco complicado, mas que chega à seguinte conclusão: tudo nesse mundo é energia e matéria. Tudo é energia e matéria. Esta expressão, quem estudou sabe, ela está resumida na fórmula E é igual a mc ao quadrado. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Uma grande descoberta, sem dúvida, para um mundo que até então ignorava. Faço um parênteses aqui para dizer que Allan Kardec previa que um dia a ciência iria dar explicações sobre os milagres de Jesus, por exemplo. Iria dar explicações sobre
o comportamento, sobre os nossos pensamentos. Vejam bem, se tudo nesse mundo é energia, é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, isso aqui que está aqui é energia massificada, digamos assim, para usar um termo conhecido por todos. Se a radiação, a luz, se comporta como partículas, então as partículas, o que é matéria, se comporta também como a luz. Isso é interessantíssimo, porque muda totalmente o pensamento que vinha se tendo através dos séculos. A cada partícula de massa existe uma onda. A cada vou repetir para reforçar a aprendizagem. A cada partícula de massa existe uma onda. E essa onda não é uma simples onda, mas são ondas que carregam alguma coisa. Então, nesse mundo, embora nós não vejamos assim com nossos olhos, tudo se reduz. Energia, massa. Luz, massa. Toda a partícula material está associada a uma onda. E essa onda vai um dia colapsar. Então explicam esses físicos a criação do mundo. Nós lemos no Evangelho, aliás na Bíblia, falando mais corretamente, que Deus criou o mundo em tantos dias. Mas isso foi só um modo que Moisés encontrou para explicar aqueles homens rudes de antigamente. É uma figura de linguagem para explicar a maneira dos homens, como as coisas eram feitas dias após outros. Mas isso nós sabemos. Eu já aprendi desde novo, quando estudava exegese bíblica, que isso era apenas uma figura. Isso foi só um modo que encontraram para explicar a criação. E aquela história de Adão e Eva, isso também é uma figura de linguagem. Porque, na verdade, não é nada contra a igreja e nem nada contra o espiritismo, pelo contrário, é a favor. O homem veio do macaco, robusto, e através da evolução, que Darwin tão bem a descreveu, esse homem primordial, rude, aos poucos foi evoluindo. Por quê? Foi criado por Deus. Porque toda a criação, segundo a física quântica, nós, homens, fomos individualizados no pensamento de Deus. E essa onda, esse pensamento de Deus, como o nosso pensamento, ela tem uma consequência. O que eu penso, segundo a física quântica, se tiver muita energia, ela vai um dia
se concretizar. Na realidade, tudo aquilo que você faz, você primeiro pensa. E o pensamento, segundo os espíritos, constrói, é ação, é uma onda carregada. E nós não nos percebemos disso. Então, a própria criação do mundo vai se explicar através da física quântica. Quem criou o mundo? A suprema consciência. Essa ideia da criação do mundo saiu de uma consciência que colapsou e decidiu criar um mundo, e dentro desse mundo individualizou o homem, que através da evolução, uma espécie de macacos robustos, somos nós. E ninguém mais do que o Espiritismo propaga a lei do progresso, a lei da evolução. Um dia, um cara meio ateu, ele disse que ele acreditava na evolução de Darwin e não na criação de Deus. Aí eu disse, bom, Albert Einstein primeiro que Darwin depois. E os dois estavam certos, só que em campos diferentes. Deus criou o mundo, Einstein, através da física quântica, através de uma ideia que colapsou. O nosso pensamento cria, o nosso pensamento fabrica, o nosso pensamento é ação. E somente uma inteligência poderosíssima podia colapsar e criar o mundo. Estou lendo um autor, um sábio brasileiro, Frank de Aquino, num livro A Física dos Milagres, que diz que Jesus não fazia milagres, mas não era assim uma obra divina. Não, eram coisas da própria física. Não tem nada de especial, de excepcional. É dentro da própria física que podemos explicar os milagres de Jesus. O meu pensamento, seu pensamento, ele sai da nossa consciência com um número X de energia. E essa energia um dia vai colapsar, vai se realizar. Ou materializando-se, se tiver muita energia, ou então produzindo radiação. Quando você chega aqui, num ambiente como nessa nossa casa, você sente um calor, e pessoas mais sensíveis percebem que num determinado quarto, num determinado ambiente, estiveram pessoas com uma energia ruim ou boa. Eles sentem esta influência. Por quê? O nosso pensamento é energia, mas é energia carregada. Não é simples onda eletromagnética, mas é uma onda eletromagnética portadora, modulada por moduladores, que expressam aquilo que trazem. Conforme você pensa, ela se reproduz. Se você insistir em pensar em determinado assunto, ou você achar que está cometido por essa ou aquela doença, você cria energia suficiente para acontecer. Por quê? Porque
aquilo que nós pensamos são ondas carregadas e que se concretizam na vida prática. Cada corpo físico ou psíquico tem sua onda. E essa onda tem sua frequência. E nós descobrimos as coisas porque elas descrevem na natureza, e os químicos sabem que isso ocorre porque tem experimentos em todo o mundo ultimamente acontecendo. Que é possível colocarmos uns chips aqui dentro e provocar não só movimentos do corpo sensoriais, mas também pensamentos de tristeza, de ódio, de desânimo, de alegria. Está se processando ultimamente experiências e já em fase de conclusão, em centros mais avançados, a anestesia vai ser feita através da nossa mente. São pequenos chips que comandam a nossa mente para suportar de modo mais eficiente a dor. A radiação psíquica, na sua expressão normal, é uma onda eletromagnética carregada e que pode e estabelece entre as pessoas uma comunicação de consciência. Quem é médium aqui, ele tem, por sua natureza, uma característica eletromagnética possível pela física quântica de captar, através do cerebelo, mensagens e detectar os sinais moduladores. Esses sinais moduladores, ao penetrarem numa área do nosso cérebro, cerebelo, mais específico, incentivam, dão um fluxo bom, permitindo revitalizar os nossos pensamentos. Por isso, a comunicação entre as consciências é perceptível, possível, porque as ondas do nosso pensamento são ondas portadoras, que têm sinais moduladores, perfeitamente captáveis através da radiação que emitem. E essas ondas psíquicas têm alta energia. Por isso, há os sinais moduladores com energia bem menor, capazes de sintonizar. Essa energia que os médiuns recebem em seu cérebro não são ondas prejudiciais à saúde, não são ondas perigosas, ondas solares, raio-x, mas são ondas infravermelho. Em outras palavras, ondas que produzem aquecimento. Uma usina, existem diversos tipos de usina, mas existem usinas termoelétricas. Então, essa radiação é
térmica. Meus amigos, um pensamento que nasce na nossa cabeça, quanto mais nós o cultivarmos, mais energia ele vai ter. Por lado bom ou por lado mau. E no decorrer do tempo, dias ou mais dias, ele vai colapsar. Ele vai se concretizar se tiver muita energia. Ou então, apenas ele vai irradiar fótons, energia. Vejam bem quais são as consequências desta afirmação. Desta fórmula, E é igual a mc ao quadrado. E as funções de ondas que os nossos pensamentos produzem. Dois médicos especialistas da Universidade de Harvard, um chama-se David Bohm e outro Stuart Wolf, publicaram recentemente um livro onde o amor é a maior força ciclópica da vida. Ciclópica é aquele aparelho que quando você assiste tênis, ele capta. Ciclópica, ele capta onde a bola bateu, se bateu dentro ou bateu fora. Então, ciclópica significa poderosa. Então, esses dois físicos americanos de Harvard foram claros que a maior força ciclópica do mundo é o amor. E o mais saudável plano de saúde. Não tem plano de saúde melhor, dizem eles, do que amar. E esses dois autores confirmam, através da física quântica, que energia é massa, vezes a velocidade da luz, e que o nosso pensamento, o nosso modo de pensar, mais ou menos produz energia, e que um dia isso vai colapsar. Dizem que uma pessoa que ama, que é benevolente, que quer o bem, que se dedica ao amor, não ao ódio, o pensamento produz fóton, ou seja, chuva de corpúsculos, e saindo do cérebro se localizam no sistema endócrino e vão no sistema imunológico da pessoa, protegendo a pessoa contra doenças. Produzem fóton. Em outras palavras, é uma luz que produz bem-estar ao nosso organismo, se na saída, se no nosso pensamento tiver amor, caridade, benevolência. A pessoa que carrega ódio, a pessoa que tem raiva, a pessoa que vive sempre descontente, dizem eles, a pessoa que tem inveja, que gosta de fazer mal aos outros, essa pessoa não produz fóton, produz elétrons. Esses elétrons saem do nosso cérebro, passam igualmente para o sistema endócrino e explodem o sistema
imunológico. Evidentemente que não é um pensamento que vai fazer isso, mas a insistência, a convivência com o bem produz no nosso físico coisas boas e o mal produz doença física para o nosso organismo. Eu apenas aqui estou dando agora uma pequena introdução sobre a física quântica, que o nosso pensamento, ao ser produzido e cultivado, ele tem uma função de onda. E essa onda colapsará. Quando Deus fez o mundo, tinha a ideia na cabeça, Deus imóvel, eterno, presente, contínuo. Criar o mundo com sentido, com lógica. Tinha na ideia essa cabeça, como energia era poderosíssima, maior que E, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, Deus criou o mundo. E dizem que o mundo teve uma causa, teve um Criador. Não é, como se pensava até pouco tempo atrás, fruto de uma explosão. Não. O mundo, juntamente com as explosões, tudo que existe, Deus bem fez. Omnia bene fecit. Tudo fez bem feito. Por quê? Porque Ele idealizou um mundo com certas dificuldades, com problemas, porque queríamos que nós fôssemos co-criadores junto com Ele, ajudar a modificar esse mundo. Esta, segundo Einstein, foi a finalidade do Criador. Criar um mundo onde o homem devia se virar. Desde o início, robusto, bruto, foi evoluindo e cada vez evoluirem mais, até que todos nós um dia estejamos junto com o nosso Criador. Interessante, estou falando, quem lê o livro Os Mortos Nos Falam, de François Burne, um padre católico, que recentemente esteve aqui em Londrina, no Paraná, fazendo uma palestra. Ele traz cartas psicografadas de um tal de Juvenal, que tinha os pais ateus, mas ele, muito piedoso, morreu na guerra, início da Segunda Guerra Mundial, 39. Ele traz o seguinte: no outro mundo, aquilo que nós pensamos, os espíritos se tornam. Se pensar num lago, o lago aparece. Se pensar num leão, o espírito também vive como leão. E assume qualquer forma. Porque o pensamento é forte. Pensamento é ação. Então, quando vocês ouvem aqui explicações que há espíritos de várias maneiras e várias formas, não são ideias que o próprio codificador Allan Kardec colocou em seus livros, que os espíritos podem assumir as formas mais diversas. E esse Juvenal, segundo esse padre, esse livro, Os Mortos Nos Falam, esse livro, quem puder ler esse livro, procure, e vale a pena. Modifica a nossa vida, o nosso modo de ver a morte, de ver o mundo com olhos diferentes. Um grande estudioso, como era esse padre, que me parece ainda vivo. Os Mortos Nos Falam. E esse livro, aliás, esse padre, trazendo a carta desse Juvenal que morreu na Segunda Guerra Mundial, diz que o pensamento
é como uma onda. E lá está escrito: um dia a ciência vai ensinar os homens que o nosso pensamento é uma onda eletromagnética e que ela tem forte poder de ação. Isso em 1939. Eu estou falando para vocês, num linguajar mais simples aqui, que a física quântica, nascida no início do século, partindo que a luz é uma chuva de corpúsculos, que é uma onda, e que o nosso pensamento também tem onda, captada, demonstrada, que se perde pelos tempos e pelo território afora. E essa onda é carregada. Ela pode se identificar com outras pessoas. Se tiver condições, pode se acoplar e produzir comunicações com os mortos, com os espíritos e com outras pessoas vivas entre nós, que o livro chama mais de telepatia. E, para concluir essas poucas pobres palavras, gostaria apenas que vocês levassem para casa, nesse dia um pouquinho chuvoso, um pouco triste para alguns e muita gente que... Mas o futebol é um dos pequenos divertimentos que temos na vida, mas não é essencial para nós vivermos. Para nós vivermos, o essencial é praticar o bem. O essencial é cuidar dos nossos pensamentos. O essencial é imitarmos Jesus, que era sereno. Por que sereno? Pessoa que tem pensamentos bons, torna-se sereno. Adquire a serenidade. E a serenidade é uma arma poderosíssima que o homem consegue. Feliz do homem que tem serenidade na vida para enfrentar as dificuldades que o mundo dá. Mas isso só é possível, segundo Allan Kardec também confirma isso, o amor. O amor. O amor. Fora da caridade não há salvação. Muito obrigado pela atenção e espero mais tarde voltar, se é possível, falar sobre física quântica. Hoje apenas falei do pensamento. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.